Tudo bom? Veja bem, o que eu tenho para falar é muito importante. Nós estamos numa guerra espiritual, uma guerra onde a mentira ela tem estado quase que na boca de todos. A minoria tem sido correta, mas a maioria tem falado mentiras. Houve um tempo no passado, muito antes, que o rei Acabe ele tinha cometido muitas transgressões contra o povo de Deus. E Deus, ele procurou uma maneira de acabar com Acabe, mas que não prejudicasse o povo e também os soldados. Deus queria destruir somente Acabe. E um espírito, ele se propôs a ir para confundir, para mentir para todos os profetas de Acabe, do rei Acabe, daqueles que apoiava, que aconselhava o rei Acabe, como hoje. Hoje se fala de assessores. Cada deputado tem assessores. Cada senador, prefeito, vereador tem alguns assessores. Esses assessores, ele dá muitas ideias para aquela pessoa que está com cargo, com a cadeira de senadores, deputados, prefeitos, governadores. Então, os senadores, ele dá ideias que muitas das vezes prejudica o povo e também prejudica aquele político. No passado era a mesma coisa. Eram os profetas, sacerdote. O rei tinha sacerdote. Então eram muitos, 400 sacerdotes. E esse espírito falou que iria para todos os sacerdotes do rei e falaria a mesma coisa, a mentira. Então o rei criava as guerras, formava guerras e enviava os seus soldados para guerrear. Muitas das vezes, aquele rei ele ficava no seu palácio enquanto os soldados estavam guerreando, semelhante a hoje. O presidente manda os soldados, envia os soldados e fica no seu palácio. Mesma coisa. E nesse meio, um espírito que estava ali quando Deus reuniu os seus anjos para discutir, para procurar saber como faria.
está escrito no livro de Crônicas. Deus separou anjos do seu lado direito e do seu lado esquerdo, um grupo de anjo para o lado esquerdo e outro grupo de anjo para o lado esquerdo. E Deus falando que iria acabar com Acabe. Os anjos da direita falavam uma coisa e os anjos da esquerda falavam outra, e não agradou a Deus. É semelhante a hoje o que nós estamos vivendo, uma guerra espiritual, uma guerra que há direita contra a esquerda contra a direita, mesma coisa que hoje, não faz diferença. Então, esse espírito que estava lá no momento, que depois eu vou falar a respeito desse espírito, ele se propôs, falou com Deus: Deus, eu descerei e vou confundir, vou colocar mentira na boca de todos. Eu falarei para o rei ir para a guerra. O rei vai para a guerra com essa mentira. E Deus aceitou a ideia do Espírito. E o Espírito desceu e colocou na boca de todos os sacerdotes do rei que o rei poderia ir para a guerra, que ele iria vencer. Ele teria uma vitória. E na terra estava no meio, mandaram buscar Micaías para todos os sacerdotes falarem que o rei poderia ir para a guerra. Mas o rei ainda mandou chamar Micaías para também falar o que o rei deveria fazer. Como Micaías era o homem de Deus, o único homem de Deus na época era ele falou que o rei não ia vencer, o rei ia ser morto e o povo ia ficar debandado, desgarrado, sem rei. E ele foi agredido pelo chefe dos sacerdotes, levou uma bufetada e o rei mandou prender Micaías até ele voltar da guerra. Ele voltasse da guerra, ele ia matar Micaías, se ele vencesse. Mas ele foi e se destruiu. Foi para a guerra e ele se juntou entre os soldados, se colocou no meio dos soldados, vestiu veste como se fosse veste de soldado e entrou no meio e os inimigos dele, o rei inimigo dele falou, disse: olha, queremos ferir somente o rei Acabe, mais ninguém. E quando foram para a guerra, os soldados conheciam o rei e olhou e não viu o rei na liderança. E os inimigos mandaram recuar. Recua que o rei Acabe não está aí. E todos recuaram da guerra. Sendo que uma flecha foi lançada por uma pessoa, um soldado daquele dos inimigos, lançou a flecha para cima. E a flecha foi e acertou entre as conjunturas daquela roupa, daquele armadura, entre uma e outra juntura ali, a flecha entrou no peito de Acabe e morreu. E o povo, os soldados ficaram desgarrados, todos abandonaram, correram
quer dizer, ficou abandonado e o rei morreu. Assim é o que aconteceu no nosso país, no nosso Brasil. Você, homem, que diz ser ungido, você que diz ser homem de Deus, pastores, bispo, você fez da mesma coisa com esse homem que se chama Bolsonaro. Foi você que colocou, que incentivou ele a ser presidente do país, foi você. E hoje este homem está sofrendo. E todo aquele que os incentivou, todo aquele que apoiou esta família Bolsonaro, todo aquele que está ao lado dele, que continua ao lado dele, está sofrendo, desgarrado, fugido e sofrendo até hoje. Não vai ficar nenhum de pé. Todo aquele que apoiou, que está apoiando, que ainda está no meio dele, vão sofrer as consequências, porque Deus não é com ele. Este homem chamado Bolsonaro, ele é semelhante à doença de lepra. Você sabe que a pessoa que tem lepra, ninguém pode estar próximo dele, porque se tiver, pega a lepra. Ele é semelhante a esta lepra. Todo aquele que se aproxima dele, que se alia a ele, sofrerá, se contaminará, fica contaminado. E aí acontece o que você está vendo, que está acontecendo. É uns presos, uns sofrendo, uns fugitivo, outros envergonhados, pastores presos, pastores envergonhados. Foi você que tem um espírito maligno dentro de você, pastor, bispo. Foi você que incentivou, foi você que mentiu, falando que ele seria um homem de Deus, um homem que iria libertar o povo de Deus. Ele fez a desgraça mais ainda. Ele aumentou a doença. Por sua culpa, pelo espírito maligno que estava dentro de você, você que incentivou, foi que veio a pandemia. A pandemia foi um castigo, foi uma lepra. A pandemia foi exatamente para mostrar para você que ele não era de Deus. Você não percebeu isso? Você não percebeu, meu amigo, que ali foi uma prova, o Deus vivo, o Deus que permitiu para que você viesse a se consertar, a se libertar. E hoje nós ainda estamos tentando se livrar da lepra, dessa pandemia que este homem trouxe por sua culpa. Você tem que se arrepender, você tem que sair de perto, você tem que abandonar esta família Bolsonaro. Enquanto você não sair de perto, enquanto você não abandonar este homem mau, enquanto você não abandonar, você será culpado
de tudo que está acontecendo. Não adianta você tentar colocar culpa no novo presidente, no presidente atual, no STF, na PGR, na Polícia Federal, porque eles estão aí usados por Deus para julgar todos os condenados, todos os culpados. Não adianta, não adianta, porque você passará mais vergonha ainda. Esta é a verdade. Se você não se limpar, você vai sofrer, você vai pagar. Essa lepra vai ficar em você. Enquanto você não sair, não tomar uma atitude de abandonar. A igreja está envergonhada. O nome de Jesus está envergonhado por sua culpa. Por isso que Deus falou, ai daquele que vier o escândalo. E você escandalizou o nome de Jesus. As pessoas não querem mais saber das igrejas, das congregações, por sua culpa. As pessoas estão escandalizadas. Cada pessoa justa que fala de Deus é debochado, é repreendido pela nação, porque você fez isso acontecer. Culpa sua, pastores, bispo, é culpa sua. Você tem que se arrepender e sair do meio dessa família Bolsonaro, porque senão vai ser muito difícil para o evangelho, para as pessoas que têm caráter, para as pessoas que têm respeito por Deus, respeito por Jesus, pelo Espírito Santo. Pessoas que ainda defendem o nome de Jesus aqui na terra, pessoas que ainda representam o nome de Jesus, estão sofrendo por tua culpa, sendo envergonhado. As pessoas estão debochando porque não acreditam mais em Jesus, o Deus vivo, o Deus Espírito Santo. Analise as Escrituras, veja o que está acontecendo na tua frente. Você é inimigo do povo de Deus, você é inimigo do Brasil, a democracia, a soberania. Você é inimigo. Você tem lutado contra. Por isso, se arrependa enquanto há tempo para você.